Boa tarde, graça e paz a todos os irmãos. Hoje eu quero estar falando sobre o rei Salomão. A palavra Salomão, rei de paz. O nome que foi dado a Deus por ele era Gededias. Irmão, Salomão foi o rei mais sábio que já existiu, né? O único maior que Salomão é Jesus. Questão de poder e sabedoria. Salomão acumulou conhecimento. Salomão era uma espécie de Newton, de Weist, de Fresclite, um gênio da botânica, da biologia, da teologia. Ele também conhecia muito sobre a horticultura, zoologia, enticologia. Se você for ver em 1 Reis, capítulo 4, versículo 33, e Provérbios 30, versículo 24 a 31, Eclesiastes, capítulo 2, versículo 4 ao 6, ele conhecia de botânica, de horticultura, zoologia, horticologia, teologia, filosofia. Era um Google planetário da sua época, era uma espécie de Newton, Weist, Fresclite, um gênio da botânica, biologia, zoologia, teologia. Era um cara polimorfo. Ele conhecia todas as formas de conhecimento. Em questão de finança, ele era uma espécie de Elon Musk dos nossos dias. Em questão de poder, igual Vladimir Putin, né? Que tem ogivas nucleares para destruir o planeta 40 vezes se ele quiser, bombas atômicas, Vladimir Putin. Salomão, na época dele, era uma espécie de Vladimir Putin, com Newton, Weist, Fresclite. Ele era um homem polimorfo, dotado de muita ciência, muita sabedoria. Riqueza, era uma espécie de o Elon Musk. O Elon Musk tinha muito poder. Ele discutia com qualquer um, qualquer coisa e qualquer assunto, e todo mundo na época sabia menos que ele. Ele era uma espécie de Google planetário da sua época, né? A capacidade de sedução e poder financeiro, isso tinha Salomão. Ele compôs 1005 canções, incluindo o Salmo 1005 canções, conforme o 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, incluindo o Salmo 72 e o Salmo 127. Ele demonstrou competência na botânica, na horticultura, zoologia, inctologia, teologia. Compare lá Provérbios que eu falei no início, capítulo 30, versículo 24 a 31. Teve muitos cavalos, muitos servos nascidos na própria casa. Tinha um harém, né? 700 princesas, 300 concubinas. E o erro dele foi ele deixar a sua sabedoria lhe corromper, né? Lhe corromper. Sabedoria é muito bom. Estudar, conhecer de tudo, de todas as ciências, todas as artes, é muito bom. Assim era o sábio Salomão. E a gente aprende com seus erros e também a gente aprende muito com seus acertos. Salomão, ele acabou se corrompendo, né, fazendo altares a ídolos pagãos, e onde acabou corrompendo o seu coração, o seu conhecimento. A Bíblia vai nos dizer, ali no primeiro livro de Reis, capítulo de número 11, versículo 2, que Salomão acabou se corrompendo e construiu ali em Jerusalém templos a deuses que suas mulheres adoravam, a Quemos, a Moloque, e esses eram oferecidos jovens e crianças em sacrifício. Também adorava Astarote e a Milcom, deuses considerados perversos. Um homem com tanto saber, um homem com tanto conhecimento, acabou se corrompendo. E ninguém está livre disso, né, irmãos? Por isso que
nós temos que ter a humildade, o Espírito Santo sobre a nossa vida, o temor a Deus, para não deixar a sabedoria nos corromper. Tá bom, meus queridos? Eu quero estar nesse estudo aqui do TikTok, trazendo vários e vários estudos sobre a vida de Salomão. Não teve, irmãos, quando a rainha de Sabá veio lá do sul, para ver se o que falavam sobre Salomão era realmente verdade, ela falou assim, olha, eu não vi nem a metade que me contaram sobre você, você é muito mais do que aquilo que falaram sobre você. Ele, quando julgou o caso das duas prostitutas que trouxeram a criança morta ali, a sabedoria que Deus deu para ele naquele julgamento, de pegar uma espada e repartir a criança entre as duas mães, e ali se manifestou a mãe verdadeira. Quando a rainha de Sabá perguntou para ele sobre duas flores, né? Qual que era a flor verdadeira? De repente veio uma abelha e sentou sobre a flor realmente verdadeira, a outra era artificial. Ele falou somente sobre a flor artificial se assentaria a abelha. E ela ficou impressionada. Quando olhava de longe, assim, ela vendo na sua caravana, com seus escravos, soldados, ela viu de longe os servos de Salomão totalmente bem vestidos, e de longe já, sobre o fio do cabelo dos servos de Salomão, tinha fios de ouro, que olhando de longe brilhava aqueles fios de ouro. E ele se apaixona muito pela jovem sulamita, a mulher que lhe conquistou seu coração. E a gente vê as coisas boas de Salomão, o que ele vai dizer no livro de Eclesiastes, que é melhor ir ao velório do que ao banquete. Porque quando você vai ao velório, você vê o fim de todos os homens. No banquete você se preocupa em comer, beber.